relato, vamos a mais um Refletindo com GRP. A vida é muito curta, aproveite a vida da melhor forma possível. Quando puder, viva intensamente. Aproveite a beleza de cada momento. Viver de se eu poderia ter feito isso ou aquilo é viver de suposições. Chega de só ficar imaginando como seria se tivesse feito. Faça. Assim como a cada minuto que passa, o tempo não volta. O que volta é a vontade de voltar naquele momento. A vontade de voltar no tempo. Hoje teremos a segunda parte de um relato magnífico que foi coletado por ele, meu inscrito adorável Fernando Aparecido da Silva. Vamos à segunda parte do relato. Bora pro relato, galerinha. Esse vídeo é a continuação do relato, a parte final. Lembrando que a primeira parte estará na descrição desse vídeo e do comentário principal. Parte 1 e parte 2 estarão fixadas. O link, não se preocupem, será de fácil acesso. Na última parte, o seu Pedro correu, pulou a cerca e o casal de vizinhos o ajudou. Mas não ajudaram nem a Dozinha, nem o capeta do Zezinho Facão, que ficaram gritando feito loucos com o toba na mão no sítio deles. Só lembrando que esse relato foi coletado por ele, meu inscrito Mará, Fernando Aparecido da Silva. E quem enviou esse relato ao Fernando foi o Adriano, neto do seu Pedro, que na época só tinha 13 anos de idade. Passo a palavra agora ao Adriano, que está narrando a experiência marcante do avô. Vamos continuar o relato então, divas GRP. Como eu disse na primeira parte do relato, meu avô ficou na casa de Dona Dionira e do seu Misael. E ninguém dormiu por lá naquela noite, pois os barulhos e os gritos com pedidos de socorro da Dozinha e do Zezinho Facão eram aterrorizantes. Segundo meu avô, no dia seguinte, parecia que uma ventania tinha passado no sítio. Galinhas foram mortas, patos destroçados e o chiqueiro dos porcos foi derrubado. E na porta da sala da Dozinha tinha uns riscos, como se um leão tivesse arranhado profundamente a porta. A porta dos fundos, que seria a porta da cozinha, estava rachada e a mesa da cozinha estava em pé encostada no que sobrou da porta e estava sendo usada no lugar da porta. Seu Misael e Dona Dionira estavam observando tudo juntinhos com o meu avô e bateram muitas palmas e nada do Zezinho Facão e da Dozinha atender. Até que, após muita insistência, o casalzinho macabro saiu para fora da casa. Eles estavam muito assustados. Apesar do susto, Zezinho Facão disse ao meu avô na frente dos vizinhos que isso era coisa do tio do meu avô, que era uma peste do inferno. E que ele iria mandar o tio do meu avô para o inferno. Ele ia dar cabo dele, ou ele não se chamava Zezinho Facão. Só que o Zezinho Facão decidiu pedir a ajuda do irmão dele. E juntos, eles iam dar um fim no tio do meu avô, o seu Juvenácio. Segundo meu avô, Dona Dionira começou a ralhar com a Dozinha. Ela estava bem brava e disse: mulher de Deus, eu já tinha te falado que eu e o Misael já tínhamos visto um bicho muito esquisito amoitado no meio do mato, olhando para a casa de vocês. E você não me deu ouvidos.
Agora me diga, mulher, como você deixa o seu filho ficar até tarde da noite carregando água num breu desses? Tu não tem amor na sua cria, não? E se o bicho pegasse esse rapaz e sumisse com ele? Mulher, crie vergonha na sua cara. Segundo meu avô, a Dozinha, sem nem ao menos passar um óleo de peroba na cara, disse a dona Dionira. Ele tem que fazer a obrigação dele, que é carregar água, oxi. Senão, eu é que tenho que carregar. Zezinho Facão manda ele fazer e ele tem que fazer e pronto. JP, essa foi a resposta da Dozinha para a dona Dionira, que ficou furiosa e desacorçoada em saber que a Dozinha não tinha coração e não sentia amor no próprio filho. Meu avô ficou ajudando a limpar tudo no sítio e enterrar os bichos mortos. Nem foi para a escola. Dava até dó de ver, JP. Muitas galinhas e patos mortos, sem sangue, parecia que tinham tirado o sangue dos bichos, com eles ainda vivos. E foi aí que o meu avô ouviu a Dozinha falar para o Zezinho Facão. Oxi, o que aquele andarilho quer aqui novamente? Quando meu avô olhou, ele viu aquele estranho homem que vivia nas proximidades do grupo escolar e sempre estava debaixo da figueira. Esse homem estava ali na porteira do sítio e ali ele ficou, parado olhando para o nosso sítio. Segundo meu avô, a dona Dionira, quando viu o cabra, fez o sinal da cruz e disse: esse homem não é coisa boa não, gente. Ele não é gente de nosso Senhor Jesus Cristo. E o cabra estranho olhava para tudo quanto era lado e dava uma risada macabra. Zezinho Facão pegou a enxada e disse que ia matar o cabra, pois o mesmo estava mangando dele. Dona Dionira, vendo a situação, falou: homem, não brinque com quem você não conhece. Espia só o que aconteceu aqui, tome juízo. Mas Zezinho Facão não ouviu a bondosa Dona Dionira e foi lá xingar o cabra estranho e tocar ele da frente do sítio. O homem não falou nada ao Zezinho Facão, mas segundo meu avô, o sujeito olhou para o Zezinho Facão com um olhar macabro que deixou o meu avô arrepiado. Seu Misael, que estava junto com a dona Dionira, do outro lado da cerca, falou para a dona Dozinha: minha filha, que diferença do seu finado marido para esse cabra que você arrumou, hein? Não tem nem como comparar o seu finado marido com esse Zezinho Facão. Saiba, filha, que o calado vence. O peixe morre pela boca. E pela cara desse cabra estranho, não vai demorar para tu perder o segundo marido também. Zezinho Facão, como a maioria dos covardes, não se valia sozinho, JRP. E assim que o cabra estranho foi embora, ele foi atrás de um irmão dele que não prestava e valia tão pouco quanto ele, um tal de Eniraldo. O Eniraldo foi para o sítio ao qual meu avô morava e levou 6 cachorros. Diz que esses cachorros eram bravos igual a peste e que se alguém, principalmente um vagabundo, entrasse no sítio sem a ordem dele, essa pessoa com certeza ia ser retalhada, igual boi em um matadouro. Meu avô conta que esse peste ruim do irmão do Zezinho Facão ficou morando no sítio junto com eles. E além do trabalho escravo que o meu avô já fazia, eles arrumaram mais trabalho para o meu avô ainda. Pois o meu avô também tinha que cuidar e alimentar dos cachorros do irmão do Zezinho Facão, que a todo momento queriam morder o meu avô. E para piorar, JRP, essa moléstia do inferno do Eniraldo se engraçou pro lado da irmã do meu avô, a Marialva. E o pilantra pedófilo disse que a irmã do meu avô já ia fazer 12 anos e estava boa para casar. Afinal, no ponto de vista do irmão monstro do Zezinho Facão, a irmã do meu avô já sabia trabalhar, lavar, cozinhar. Por que não ela se casar? Acredito, JRP, que de preferência com ele, né?
Cruz credo. A irmã do meu avô tinha medo desse homem, que era muito mais velho do que ela. Bebia feito um gambá e, devido a isso, estava fedendo a pinga. Sem contar que ele falava alto e parecia um louco. E carregava a morte de inocente nas costas. Ele matou o pai de uma moça que ele tinha desonrado. Segundo meu avô, o cabra era desses homens que matava os outros na traição ou na covardia. E depois que matava, ele simplesmente sumia por um tempo e aí reaparecia do nada. Já que como você e seus inscritos já devem ter percebido, os GRP, a impunidade naquela época corria solta. E com a visita do irmão monstro do Zezinho Facão, durante uns dias não ocorreu mais mortes dos animais ali no sítio. O tal Eniraldo, toda vez que via o meu avô, falava em alto e bom som pro meu avô a seguinte coisa: se o tio desse pirralho vira lobisomem, ele que vai virar lobisomem no inferno. E olhando fixamente pro meu avô, ele exclamava: se o seu tio vira bicho e você puxou o sangue ruim dessa família, seu pirralho, você deve cair no mundo. Senão, eu ou os meus cachorros de caça vamos colocar você na panela e fazer cozido de você. Pois para mim, jeito bom de matar um lobisomem é fazer cozido dele. Meu pobre avô tinha que ouvir essas barbaridades de RP. Ele foi muito humilhado e maltratado. No decorrer desses dias, se já não bastasse o Zezinho Facão para ser algoz do meu avô, ainda ele também tinha agora o irmão do Zezinho Facão. Dose dupla de sofrimentos diários. E segundo meu avô, só Deus sabia o que estava para acontecer. Nas festas juninas que estavam acontecendo, o tal Eniraldo resolveu sair para ir em uma dessas festas com os amigos dele. Meu avô disse que o demônio se arrumou todo, se encheu de perfume e saiu para a gandaia. E o Eniraldo saiu dizendo que o safado do lobisomem não ia mais aparecer, pois estava com medo da pistola dele e dos seus tenebrosos cachorros. Eniraldo saiu do sítio nessa noite, tomando pinga, todo alegre, rindo alto e estranhamente, ele não voltou mais pro sítio. Meu avô deu graças a Deus, claro. Após o Eniraldo ficar uns 5 dias sumido, Zezinho Facão, seu irmão, procurou notícias dele e nada de saber notícias. Até que o Zezinho Facão descobriu notícias do seu irmão endemoniado através de um amigo do Eniraldo, que estava com ele no forró junino. Esse amigo dele, um tal de Santinho, estava muito ferido e se encontrava em um hospital, a Santa Casa de uma cidade vizinha. Segundo esse amigo contou ao Zezinho Facão, Eniraldo e seus amigos, incluindo ele, sofreram uma emboscada. E depois disso, ele não viu mais o Eniraldo. Segundo meu avô, muita gente procurou pelo Eniraldo e nada de achar o dito cujo. Passando-se uns 15 dias, encontrar a carcaça podre dele numa beira de estrada de um antigo engenho. Só reconheceram ele pelo cabelo loiro que ele tanto cuidava e falava que era maravilhoso. Meu avô não viu o corpo do cabra, somente ouviu que o Zezinho Facão disse à Dozinha. Segundo o Zezinho Facão, o irmão dele estava com um dos braços arrancados. Ele estava todo aberto e foi rasgado igual um porco. Zezinho Facão pela primeira vez chorou. Meu avô até ficou espantado, pois para ele o diabo não tinha lágrimas. E após chorar e demonstrar estar visivelmente abalado, o Zezinho Facão foi atrás do amigo do irmão dele, o tal Santinho, para saber quem foi a pessoa que tinha feito aquilo com o irmão dele.
E daí ele ficou sabendo que quem matara o irmão dele tinha sido um bicho horrendo que cercou eles na estrada a caminho de volta para o sítio. E segundo o tal Santinho, quem fez isso não foi gente não, e sim um bicho que avançou para cima do Eniraldo e tudo foi tão rápido que nem deu tempo de fazer nada. A única coisa que deu tempo de fazer foi gritar. Segundo o Santinho, o Eniraldo pedia por ajuda e ele, o próprio Santinho, foi ajudar o amigo. Com isso, ele também foi atacado. E os machucados nas costas e costelas do tal Santinho eram tamanhos que, por incrível que pareça, dava para ver os ossos dele. O espinhaço dele ficou para fora. O bicho passou as garras arranhando a carne e a pele dele. E ele nem sabe como conseguiu sobreviver. E o Santinho passou um longo tempo mesmo no hospital. Zezinho Facão, quando retornou ao sítio, disse ao meu avô que ia matar o tio dele. E aí, ele que só era valente com crianças e mulheres indefesas de RP, se ajuntou com alguns amigos dele e juntos decidiram fazer uma emboscada pro bicho. Mas não deu tempo de fazer essa emboscada não, moça GRP. Dona Dionira, numa certa tarde, pediu para que meu avô dormisse na casa dela. Parecia que a dona Dionira estava pressentindo que algo de ruim ia acontecer. E disse ao meu avô que o seu Misael não estava passando bem e ela precisava de ajuda com a água e a lenha, já que o seu Misael não conseguia nem levantar da cama. Ela pediu ao Zezinho Facão a ajuda do meu avô. E o Zezinho Facão permitiu que o meu avô fosse ajudar a dona Dionira. E deixou o meu avô dormir na casa dela. E disse em alto e bom som para a dona Dionira: pelo menos esse burro de carga serve para alguma coisa, né? Ele presta para ajudar. Quando o meu avô chegou na casa da dona Dionira, ele se deparou com o seu Misael super bem. Ele não estava de cama, impossibilitado, e dona Dionira disse ao meu avô que ela estava com o pressentimento que algo ruim ia acontecer naquela noite. E por isso inventou aquela conversa para o seu Zezinho Facão. E não é que os pressentimentos da dona Dionira estavam certos, GRP? Pois, segundo meu avô, o bicho definitivamente pegou naquela madrugada. O lobisomem voltou no sítio e o fuá foi feio. Meu avô não viu nada, mas ouviu os latidos, os grunhidos e um choro dos cachorros apanhando. Segundo meu avô, tinha algo ali que fazia um barulhão e o meu avô nem consegue explicar ou imitar esse barulho. Ele diz que era um ronco que às vezes parecia um grito arrepiante, um grito de bicho que aparentava estar morrendo de agonia. Os cachorros do Eniraldo foram massacrados. Isso que o Eniraldo dizia que eles eram indestrutíveis. Imagina se não fossem, né? E dos 6 cachorros, sobraram apenas um somente. Meu avô disse que tinha pedaços de cachorros para tudo quanto era lado. Algo terrível de se ver. E a besta fera pegou os restos dos cachorros e passou nas paredes da casa da dona Dozinha, pois tinha grudado nas paredes pedaços de couro, pelos, carne e muito sangue dos cachorros. Quando o meu avô, pela manhã, viu a cena, ele danou de vomitar. A dona Dionira, quando viu tudo aquilo, passou muito mal também. Zezinho Facão disse que ia falar com o delegado e saiu correndo feito um louco. Meu avô e o seu Misael limparam tudo aquilo. E dona Dionira falou para dona Dozinha: ande logo, mulher, vá ajudar a limpar a sua bagunça. Senão, eu não vou deixar o meu velho te ajudar na limpeza, não, vice? Você bem sabe o porquê tudo isso aconteceu com você, não sabe? Dozinha chorando. Sei que é difícil acreditar, mas ela chorou. Meu avô achou que ela também não tinha lágrimas dentro de si. E ficou até espantado vendo ela chorar. E
Até ela, que era ruim por demais, assim como seu amante, no final tinha lágrimas. E ela foi ajudar, sim, a limpar tudo aquela zona. Após eles pegarem todos os restos mortais dos cachorros, eles queimaram tudo. Segundo meu avô, o cachorro que ficou vivo só chorava, vivia escondido debaixo de umas madeiras velhas no quintal. Com pena do cachorro, seu Misael levou o cachorro para o sítio dele. O cachorro, que antes era bravo e valente, agora só tremia muito, pois estava com medo e muito assustado. Mesmo estando na casa do seu Misael, o cachorro não comia, não bebia e só ficava escondido, e assim foi até morrer, depois de muitos dias sofrendo. E segundo o meu avô, ele ficou sabendo que o animal pegou quebranto do lobisomem e morreu de tanta fome e sede, só porque viu o tal bicho. Os vizinhos que ficaram sabendo do acontecido e viram a cena ficaram com muito medo. Todo mundo passou a ficar trancafiado em casa bem cedo. Zezinho Facão foi falar com os policiais que nem no sítio foram. E sobre a morte cruel do Eniraldo, falaram para o Zezinho Facão que um homem não matava outro homem dessa maneira. E que o finado morto foi assassinado por um bicho bravo, grande como uma onça. E que o irmão do Zezinho Facão tinha sido, sem dúvida nenhuma, devorado por uma onça brava. Segundo os policiais, insistiram para com o Zezinho Facão. Essa história de lobisomem era papo furado do povo. Lobisomem não existia. Era coisa de gente da roça. Um bando de besta. Os amigos do Zezinho Facão ficaram com o toba na mão e não foram mais no sítio, não. Zezinho Facão disse que ia vingar a morte do irmão e ir atrás de outros irmãos dele, que eram cabrabachos e não faltavam com a palavra. Então, segundo o meu vozinho, Zezinho Facão, se arrumou para uma viagem. Falou aos quatro ventos que o tio Jovinácio, tio do meu avô, era um homem morto. Mas não deu tempo do Zezinho Facão fazer covardia nenhuma com o tio do meu avô, não, moça GRP. Meu avô mandou um recado ao tio dele através da tia Fia. Meu avô disse que o tio dele tinha que ficar esperto, pois o Zezinho Facão ia matar ele na surdina com os outros irmãos dele. E foi aí que a tia do meu avô disse a seguinte coisa para ele: sossega, meu sobrinho, seu tio sabe de tudo e vai dar um jeito no Zezinho Facão. Ele não está sozinho não nessa peleja. Enquanto isso, o GRP Zezinho Facão foi viajar e não voltou mais. Dias depois do sumiço do Zezinho Facão, o meu avô viu o homem estranho que ficava debaixo da figueira. E ele estava com roupas boas e sapatos bons no pé. E o meu avô notou que eram roupas iguaizinhas a do Zezinho Facão. E quando o homem estranho se aproximou do meu avô, ele riu com os seus dentes amarelos, bem grandes, e falou: cadê o seu padrasto metido a valentão, hein, meu filho? Meu avô disse ao cabra estranho: graças a Deus ele sumiu. O cabra estranho riu e disse: que beleza, hein? O meu avô pôde ver que ele estava usando um relógio no braço igualzinho ao relógio do Zezinho Facão. Segundo o meu avô, naquele tempo, nem todo mundo usava relógio de pulso, ainda mais um relógio invocado como era o relógio do Zezinho Facão GRP, que queria sempre andar na chiqueza. Então, meu avô percebeu que a camisa e a calça também eram as mesmas que o Zezinho Facão tinha saído do sítio para viajar. E até o sapato era igualzinho. Meu avô conta que ele não foi o único que reconheceu todos os pertences do Zezinho Facão no tal homem estranho. Um dia, a Dozinha, uma vizinha amiga dela, foram na casa da tia do meu avô, a tia Fia, para tirar satisfação com o meu tio Juvenácio e acusar ele de ter matado o miserável do Zezinho Facão. Foi uma briga feia. A tia do meu avô
e o tio do meu avô colocaram a Dozinha e a amiga dela para correr de lá. Na volta para o sítio, elas passaram na cidade e viram um homem estranho que ficava na figueira. E foi aí que a Dozinha avistou esse homem, que aparentava ser um andarilho fedorento, como ela mesmo dizia. E ela reconheceu o chapéu de couro cru que o Zezinho Facão usava, além, claro, do relógio. E aí a Dozinha chamou o homem de ladrão e xingou ele de tudo quanto foi nome. Só que, segundo meu avô ficou sabendo, o homem ficou furioso e correu atrás da Dozinha e da amiga dela. E parecia que o homem estranho estava com o diabo no corpo. Os olhos dele ficaram vermelhos como se fosse sangue e totalmente arregalados. O cabra estranho conseguiu dar uns tapas na Dozinha, que só não apanhou mais porque elas correram gritando e entraram num bar, aonde o dono do bar não deixou o homem estranho entrar e teve até que puxar uma faca para impedir o cabra esquisito, que queria bater nas duas de qualquer jeito. Apesar da faca, o homem estranho não correu e ameaçou matar a Dozinha, sua amiga. Meu avô ficou sabendo que esse dono do bar apareceu morto logo após a confusão com o cabra estranho. Ele estava muito machucado e com a cara toda arrebentada. O rosto e a cabeça foram cortados. Meu avô disse que quem viu o dono do bar morto chegou até a passar mal. A cena era forte de se ver. Segundo meu avô, naquela mesma noite da confusão da Dozinha, a bondosa vizinha Dona Dionira pediu muito para que o meu avô e a Dozinha dormissem na casa dela, pois o lobisomem poderia voltar. Dozinha, com medo, acabou aceitando. E Dona Dionira, assim que o sol baixou, já trancou portas e janelas da sua casa. Algumas vezes ela e o seu Misael espiavam pelas frestas da janela, pelas frestas da porta, e avistavam alguma coisa, mas não comentavam com meu avô e a Dozinha, para não deixar eles assustados. Mas o meu avô, GRP, disse para mim que desconfiava que algo de errado estava acontecendo. Isso estava estampado na cara do casal. E foi durante a madrugada que finalmente o bicho atacou o sítio e fez uma desgraça gigante. Destruiu uma das portas e depois entrou dentro da casa. Destruiu a casa toda. Matou todos os porcos do chiqueiro. E meu avô conta que ouvia os porcos gritando, como se estivessem pedindo socorro. Foi muito triste de se ouvir. Tinham 2 porcas prenhas e até elas foram mortas. Ao total, GRP, o Zezinho Facão tinha 15 porcos e não sobrou nenhum. O mais engraçado é que o meu avô diz que a Dozinha nunca, escute bem, chorava por causa dele ou pelos irmãos dele. Nem mesmo quando apanhava do Zezinho Facão. Mas conseguiu chorar pelos porcos mortos, já que o lobisomem fez a devastação. Talvez ainda existia um pedacinho de coração dentro do corpo dela, né? Talvez, né, GRP? E foi aí que, tomada pelo desespero ao ver a casa destruída, amaldiçoou o tio do meu avô, o tio Juvenácio. Mas o meu avô nunca acreditou que o tio dele pudesse ter feito aquilo. 2 dias depois desse fato ocorrido, o tio do meu avô, Juvenácio, e a tia dele foram até o sítio e mandaram a Dozinha embora. Segundo eles, o sítio pequeno pertencia ao pai do meu avô. Ele tinha comprado ainda solteiro. E os tios do meu avô não queriam mais a Dozinha por ali. A Dozinha disse que não ia embora de jeito nenhum. Então o tio Juvenácio disse para tal Dozinha: sua rapariga suja, ou você sai viva daqui ou sai morta. Mas escute bem, aqui na terra dos meus sobrinhos tu não fica. Pro teu bem, rapariga, some daqui, porque se você ficar aqui, será a desgraça da sua vida. Dozinha ficou com muito medo e, segundo meu avô, o tio dele continuou: vá-se embora sozinha, sem as crianças, pois eles vão ficar.
porque se você tentar levar eles, eu juro que eu vou atrás de você até no inferno se preciso for. Pega sua trouxa e desaparece no mundo, para mim não ter nunca mais que ver a sua cara. Meu avô conta que Dozinha foi-se embora e foi dizendo que um dia voltaria e que seu pai e seus irmãos, que eram do Ceará, não iam deixar barato a afronta e o desaforo que o tio do meu avô tinha feito para ela. E aí ela se despediu do meu avô friamente e disse ao meu avô que era para ele tomar conta do sítio, porque o sítio era deles e ela ia voltar. E aí ela passou no trabalho da irmã do meu avô, a Marinalva, e se despediu dela, chorando, abraçou a irmã do meu avô e mandou ela mandar lembranças ao Juvenal. O meu avô fala, GRP, que ele sempre desconfiou, a vida toda, que a Dozinha tinha algum amor pelos irmãos dele, menos por ele. E ela demonstrou isso quando foi embora. O tio Juvenácio se instalou no sítio e trouxe o Juvenal para casa e também trouxe a Marinalva. Ele tirou ela do trabalho ao qual ela estava trabalhando e morando. Graças a Deus, o meu avô estava feliz, pois ele e seus irmãos estavam unidos novamente. O tio Juvenácio era excelente marceneiro e construiu móveis bonitos para a casa do sítio. E foi um segundo pai para o meu avô e para seus irmãos. Sempre tratou todos bem e com igualdade. Segundo meu avô, ele era estranho, sim. Às vezes ficava virado no avesso, bravo, sumia algumas noites e só aparecia quando o dia amanhecia. Não gostava de gente estranha em casa e não tinha amigos, mas fez de tudo, GRP, pelos sobrinhos, assim como um pai o faria. E segundo meu avô, apesar do tio dele ter um olhar de gente doida e uma braveza transparente, ele sempre estava ao lado deles e, por incrível que pareça, sempre adivinhava tudo. Se o meu avô ou seus irmãos tentassem mentir para o tio, ele sabia. O meu avô nunca viu o tio virar nada, apesar de suas unhas dos pés e mãos serem grandes e quebradas, ou dele possuir olhos grandes e ter um jeito sisudo. E teve um fato, GRP. O irmão do meu avô, Juvenal, numa certa vez, veio com uma conversa estranha, dizendo que ele tinha visto durante a madrugada o tio Juvenácio pulando a janela e correndo sobre 4 pés pelo terreiro. Nem o meu avô, nem a irmã dele, a Marialva, a princípio acreditaram nisso, GRP. Segundo meu avô, a única vez que ele viu o tio dele bravo e ameaçando dar uma coça foi em Juvenal, que inventou de seguir à noite o tio, até que perdeu ele de vista. Depois que o Juvenal fez isso, quando o dia amanheceu e o Juvenal acordou, o tio do meu avô falou para ele a seguinte coisa: da próxima vez que o senhorzinho me seguir, igual um cão sem dono, eu vou dar uma surra de criar bicho em você. Para ver se você toma vergonha nessa sua cara, seu moço. Depois disso, o Juvenal nunca mais fez isso. A mãe do meu avô, Dozinha, nunca mais voltou, desapareceu. Eles até receberam notícias dela. O pai da Dozinha não aceitou ela na casa dele, pois ficou sabendo das atrocidades que a Dozinha fazia parte. E a Dozinha nem fazia tanto tempo que tinha ficado viúva pela segunda vez e já estava enrabixada com outro cabra. E acabou ficando pra lá e pra cá, jogada às traças. E com o tempo acabou trabalhando como dama da noite. Essa notícia acabou, querendo ou não, deixando tristeza no coração do meu avô e dos irmãos dele, que sempre foram pessoas muito boas. A tia do meu avô, a tia Fia, acabou se casando com um senhor viúvo muito bom e viveu sua vida feliz. A irmã do meu avô, a Marialva, namorou e se casou com um rapaz muito trabalhador. O meu avô e o irmão dele, o Juvenal, moraram por um tempo com o tio deles, o Juvenácio. Meu avô se casou primeiro e teve 6 filhos. E Juvenal ficou no sítio que pertencia à família deles e também se casou.
Ele brigou muito com o tio Juvenácio para que ele não fosse embora do sítio. O irmão do meu avô queria que o tio vivesse por lá. Afinal, ele era como um pai para eles. A tia do meu avô, a tia Fia, morreu em 1983 e deixou sua casa e terras para a irmã do meu avô, a Marialva, e o seu marido. O tio do meu avô, tio Juvenácio, morreu em 1997 com 103 anos. Muito lúcido. Morreu do coração, em paz e dormindo. Para o meu avô e os seus irmãos, era como se eles tivessem perdido o pai novamente. Meu avô está nos dias atuais com 85 anos, JP, está vivo. A esposa dele, minha vozinha, também é viva, graças a Deus. E o meu vozinho tem problemas de audição, devido às pancadas que ele levava do capeta do Zezinho Facão. Com essas pancadas, o meu avô, um tempo, foi perdendo a audição. Graças a Deus, o meu avô e seus irmãos sobreviveram a todas as maldades do Zezinho Facão e da sua companhia limitada. Segundo o meu avô, muitos anos depois, ele tornou a ver o tal homem estranho que ele via na época do grupo escolar e que estava sempre embaixo da figueira. Só que dessa vez ele viu ele na cidade. E o meu avô presenciou uma cena terrível. Esse homem estranho acabou matando 2 cabras em uma briga de bar. Matou um na facada e o outro nas mordidas. Ele mordeu o pescoço de um dos cabras que morreu de tanto sangue que perdeu. E o cara estranho acabou sendo morto nas mãos de um soldado, que matou ele a tiros. Só que mesmo matando o cabra, o soldado ainda perdeu um olho e a orelha esquerda. E só depois de muito atirar no cara estranho, ele morreu. Meu avô nunca soube dizer quem fez justiça e também trouxe mortes ao sítio deles. Ele tinha dúvida se o lobisomem era o cara esquisito, no caso o andarilho, ou se o lobisomem era o tio dele, o tio Juvenácio. Nos dias atuais, com a experiência que o meu avô tem, ele acredita que os dois viravam bicho, tanto o andarilho quanto o tio dele. E se bobear, talvez eles eram até amigos, vai saber. O que o meu avô se pergunta diariamente até hoje é quem matou o Zezinho Facão. Quem matou o irmão do Zezinho Facão, o Eniraldo? Quem era o bicho barra homem que passou pertinho do meu avô naquela noite no terreiro e não fez mal a ele? São questionamentos que o meu avô tem em sua mente. Só que, JP, só Deus e Nossa Senhora das Graças sabe a resposta para esse segredo. Porque o tio do meu avô e o cabra estranho levaram esse segredo com eles para o túmulo. Eu, Adriano, neto do seu Pedro, agradeço em nome do meu avô ao Fernando Aparecido da Silva por registrar esse nosso relato. Também a você, Diva GRP, e ao seu canal. Deus abençoe a todos. E eu deixo aqui um recado do meu avô muito importante. Você e seus inscritos. Por favor, em nome de Jesus Cristo, nunca maltrate seus filhos. É muito importante o amor de um pai, o amor de uma mãe, o amor de um parente. Lembre-se, o tio do meu avô, mesmo sendo lobisomem, salvou a vida do meu avô e dos irmãos dele. E isso foi algo importantíssimo na vida do meu avô e dos seus irmãos. Obrigado por tudo, moça GRP. Que Deus e Nossa Senhora das Graças abençoe você e a todos os seus inscritos e inscritas do seu canal. Fiquem com Deus. Adriano e seu Pedro. Ao Adriano e ao seu Pedro, protagonista dessa história de vida, guerreiro e vencedor, eu, GRP, deixo aqui o meu muitíssimo obrigada. Estendo obrigado ao Adriano, que gentilmente enviou o relato, e o Fernando Aparecido da Silva. E agradeço também ao próprio Fernando, ser de luz, que sempre que possível traz relatos maravilhosos, especialmente para o meu canal. Que Deus abençoe a todos vocês. Gratidão infinita. Só lembrando mais uma vez, pessoal, parte 1 e parte 2 desse magnífico relato estarão nos comentários principais e na descrição do relato. Colocarei facilmente o acesso aos links para vocês.
Sem mais, GRP. Bom, galera das trevas, essa foi a parte final de um relato magnífico, que foi sinistro, sinistrengue, sinistras. Agradeço ao meu inscrito Fernando Aparecido da Silva, que muito gentilmente coletou esse relato. Estendo o agradecimento à Adriana e ao seu avô, que enviaram o relato ao Fernando. A todos vocês, um treva beijos. Meus amores e amoras, recadinhos para vocês. Primeiro, convido vocês a baixarem o aplicativo no Play Store da Rádio Carvalho News. Bora pra Rádio Carvalho News, que é uma rádio maravilhosa, e eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. Eu ouço essa rádio e recomendo. Quero também que vocês vão até o canal da minha prima Jéssica. Digita na barra de ferramentas aí do YouTube, Jéssica Rebouças Tarô. E vão lá, se inscrevam no canal, deixe o curtir like, compartilhe os vídeos e dê uma força para a prima Jéssica crescer aí no nosso maravilhoso YouTube. Não é um canal de terror, mas é um canal de tarô, onde ela traz aí os tarôs do signo zodíaco. Tenho certeza que vocês vão amar, meus amores e amoras que eu amo. Também vou convidar vocês, caso vocês precisem de um curso especializado, seja de carga invisível, MOP, escolar, emergência, coletivo, temos aí o curso da minha amiga Kátia. A Kátia, ela é vendedora de cursos online. Se você precisa de um curso online, assim como eu, GRP, que trabalho com van e renovei o curso online com a Kátia de escolar e coletivo, assim como outros cursos que ela tem para oferecer, bora lá! Anote aí o WhatsApp da Kátia, 12988110267. Não importa o estado que você mora nesse nosso Brasil, a Kátia com certeza vai conseguir ajudar vocês. E tem uma coisinha especial, eu vou ser os Mistérios da Escuridão. Se vocês adicionarem a Kátia, fizerem o curso com ela e falar para ela: ô Kátia, eu conheci o seu curso através do Eu Vou Ser os Mistérios da Escuridão da GRP. Ela vai dar um desconto para vocês, meus amores e amoras. Qualquer dúvida, estou à disposição no meu WhatsApp particular. Desde já, vocês, gratidão. As trevas, salve especial para eles, os membros do canal. Edu Gomes, Ivete Fagundes, Isabel Valdir, Marcos Souza, Fernando Aparecido da Silva. Restrava salve também para Vandiva Lima de Almeida, Silmara Santos, Cristiano Martins, Tereza Cristina Alves, Carmen Gandolfi, Brenda Lilian Correia, Noemi Pasturiza, Messias, Cailinha Diva do Paraná, Chile Zafalo, Marilúcia da Silva Nogueira, Sandra Silva, Patrícia Teles de Souza, Maria Galbo, Hermília Eustáquio da Silva, Andréia Lima, Lilith, Realidade ou Pesadelo? Bora dar uma força no canal da Lilith, pessoal. Joanete Rocha, Mari Albuquerque, Ulisses Vieira de Melo, Elizabeth Mino, Doutora Jane Lima, Marisa Natália Silvia, Cristiano Martins. Notícias sobre a saúde, Sandra Almeida de Mendonça, Alair Moraes, Newton Franzon, Ana Cláudia de São Gonçalo, Rio de Janeiro, Nivalda Neves, Nilce do Lago, o grupo da anarquia bruxística Irmãos Metralha Místico, Mazinha Ragno, Eliana Nodera e seu filho lindo Konosuke Nodera do Japão, Cláudia Montoro, suas lindas filhas Len Rafa, Rodrigo Souza, meu amigo Pleide, Karina Estrelinha, Cristiane Neves, sua linda filha Yasmin Tiva do Milk Cake, Elias André e seu filho lindo Hélio André, Tamires Rodrigues, seus filhos lindos Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme, Rose Rodrigues, seus filhos lindos Rebeca Vitória e Tauã,
Fernando Alves Xavier e sua linda filha, Gabi Xavier. Lucimari Silva, da Bahia. Alex Cavaleiro do Leão e sua mãe linda, Dona Margarida. Jaqueline Majesques, de Curitiba, Paraná. Do Céu Cândido, de seu filho lindo, Gabriel. Felipe Daniel Carvalho. Letícia Carvalho e sua linda sobrinha, Brenda. Cici das Estrelas, seus filhos lindos. Elvis, Rebeca e Felipe, meus amores e amoras que eu amo. O hash Treva Salve é simples de você ganhar. É só você comentar o último relato postado. Automaticamente, eu vou mandar um hash Treva Salve para vocês no próximo relato que eu postar. Sem mais, gratidão, GRP.